Bom dia, pessoal do oitavo ano. Boa tarde, o pessoal da tarde. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos para o segundo vídeo da apostila, tá? Como eu disse na aula anterior, né, eu fiz um vídeo para a semana e esse vídeo para a segunda semana, tá? Para não ficar tão extenso. Então a apostila é a mesma, voltamos aqui, tá? A mesma apostila, primeira semana, 22 a 26, e a segunda semana, de 1 a 5, tá? Então nós fizemos essa atividade, esse experimento, e agora vamos falar um pouco mais sobre condução, convecção e irradiação. Tá joia? Vamos fazer a leitura. Propagação de calor. Vimos que o calor é a energia térmica em movimento, que se propaga espontaneamente de locais de maior temperatura para outros de menor temperatura. A transferência de calor pode se dar de três maneiras: condução, convecção e radiação. Joia? Se você já entendeu o conceito de temperatura como a agitação das moléculas e dos átomos que constituem uma substância, poderá compreender que, quando um corpo recebe calor por diferença de temperatura, a energia cinética, a energia do movimento de suas moléculas e dos seus átomos, aumenta, elevando consequentemente sua temperatura. No sentido oposto, um corpo, ao receber calor, perde energia, reduzindo a energia de movimento das moléculas, o que diminui sua temperatura. Ou seja, nos processos de troca de calor, os sistemas mais quentes, de maior temperatura, cedem energia, calor, aos mais frios, de menor temperatura, de forma que o grau de aquecimento de um objeto é caracterizado quantitativamente por sua temperatura. Assim, o calor deve ser compreendido como uma forma de transferência de energia entre sistemas, por conta das diferenças de temperatura. Para tornar mais claro a diferença entre calor e temperatura, imagine o que ocorre ao colocarmos gelo em uma bebida quente. Por estar a uma temperatura maior, a bebida quente cede calor para o gelo, de modo que, enquanto sua temperatura diminui, a do gelo aumenta. Isso ocorre até que haja o equilíbrio entre suas temperaturas. Podemos perceber então que não é o frio que sai do gelo. Pelo fato de estar a uma temperatura mais baixa que a da bebida, o gelo recebe calor desse líquido que esfria. Assim, no inverno, ao estar diante de uma corrente de ar, fisicamente, não poderíamos dizer: nossa, está entrando um frio danado aqui. Na verdade, é o nosso corpo que, por apresentar uma temperatura mais elevada que a do ambiente, ela cede calor ao ar, diminuindo nossa temperatura. Ok? Ficou claro, gente? Então, a questão, de troca de calor, ela funciona dessa forma, tá? Então, o ambiente acaba o quê? Baixando a sua temperatura, tá? Tender ao equilíbrio, tá? O equilíbrio térmico. Então, agora vamos entrar em condução, convecção e irradiação. Vamos fazer a leitura do texto. Realize atentamente a leitura dos seguintes textos. Estes textos serão referências para que respondam às questões a seguir. O texto 1, a condução. Condução. A panela é feita de condutores, ferro e de isolantes de calor, que é o cabo de madeira. Não é isso que a gente vê aqui na figura? A
condução térmica ocorre principalmente nos sólidos, tá? Então a condução é nos sólidos, tá? Nesse processo, a energia térmica de uma partícula é transmitida para uma partícula próxima. Conforme recebe energia, a partícula vibra mais intensamente e transmite parte dessa vibração para as partículas vizinhas. A grandeza física que indica a eficiência na propagação do calor em materiais é chamada condutividade térmica. A capacidade de conduzir rapidamente o calor varia entre os materiais, e essa capacidade permite classificá-los em condutores ou isolantes térmicos. Os materiais condutores têm alta condutividade térmica e os isolantes baixa condutividade. Como exemplo, podemos citar os metais, que são ótimos condutores de calor. Já a lã, o vidro e a madeira são mau condutores de calor. Tá? Textinho elaborado pelo material de apoio do Currículo Paulista. Tá? Então, a condução é a transferência de calor, né, através dos sólidos. E aí nós temos exemplos, né, que o ferro ele é um maior condutor de calor do que a madeira, tá? Do que o vidro. Vocês entenderam? Então, a transferência de calor nas partículas desse material ferro é maior do que no material vidro. Então, nós temos, no caso aqui, né, da nossa panela, nós temos o cabo de madeira. E a tampa da panela, aqui, o pegador, de madeira. Por quê? Porque eles são isolantes, né? Eles não têm essa capacidade de conduzir rapidamente o calor. Joia? Então, condução para sólidos. Agora o texto 2, a convecção. Tá? Nós já vemos aqui que é um ambiente. Tá legal? Convecção, nos líquidos e nos gases, o calor propaga-se por convecção, que é a transferência de calor pela matéria em movimento. Portanto, assim como a condução, ela não pode ocorrer no vácuo, né? Ela tem que ocorrer onde tem um líquido ou um sistema gasoso, tá? Ou gases. A rigor, sabemos que a convecção não é bem um processo de transferência de calor, visto que não há transferência de energia de um corpo para o outro, mas apenas trocas de posição das massas. Entretanto, de forma geral, a definiremos assim nesse contexto. Tá? Então, nós temos o quê? Que a convecção, né? O calor ele se propagando pelo ambiente ou por líquidos, não é isso? Tá? Essa transferência é um deslocamento de massa. Tá? Então, o ar quente ele tem a tendência de subir e o ar frio a tendência de descer, porque ele se torna mais pesado. Tá? Então, aqui nas duas fotinhas, nós temos aqui ar-condicionado e aquecedor. Tá? Por que o ar-condicionado fica na parte alta? Certo? Porque ele vai pegar o ar quente, né? Vai esfriando e vai descendo, ok? E o aquecedor ao contrário, ele aquece o ambiente e o ar quente vai subindo, vai tendo uma troca de massas, tá legal? E aqui dentro de um líquido, como que ocorre? A água fica circulando aqui dentro, ok? Então, convecção é a transferência de calor, né, de massas entre líquidos e sólidos. Tá? Voltando aqui, condução é apenas em sólidos. Tá? Convecção em líquidos e gases. Tá legal? E agora temos a irradiação. A terceira forma de transferência de calor é a irradiação térmica. Quando nos aproximamos de uma fogueira, sentimos calor. Nesse caso, o calor chega até nós por um processo diferente da convecção e da condução. Esse processo denomina-se irradiação.
A transferência de calor se dá por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam em todas as direções ao redor dela. Sendo assim, não é necessário qualquer meio material para que a propagação ocorra. Dessa forma, a irradiação de calor também ocorre no vácuo, como a radiação solar. Como não existe corpo na temperatura zero absoluto, todo corpo emite radiação, mesmo que imperceptível, predominando a radiação infravermelha na transmissão de calor. Conhecendo como ocorrem as trocas de calor entre os corpos, o ser humano desenvolveu objetos que diminuem essa troca de calor com o ambiente, conservando a temperatura de seu interior. Um exemplo é a garrafa térmica, né? Conforme o esquema. Tá? Então, gente, ó, ficou facinho assim? A irradiação é o corpo, né, manifestando uma energia, uma irradiação. Tá? Como a gente pode ver aqui. Ó. Tem partes aqui que são mais quentes e partes, né, menos quentes. Tá legal? Então, a irradiação, os corpos manifestando isso para o ambiente. Tá? A condução é a propagação da energia através de sólidos. E a convecção, né, nos gases e nos líquidos. Tá joia? Ficou bom assim? Tá? Então, agora vamos fazer a atividade. Ó. Atividade 1. Faça uma pesquisa e cite exemplos de materiais condutores e isolantes térmicos e as situações em que são usados. Tá? Então, vamos fazer uma pesquisinha assim. Ó. Primeiro, materiais condutores. Tá? Quem são os materiais condutores? Põe na frente. Aí, isolantes térmicos. Tá? Quem são os isolantes térmicos? Aí põe na frente. E aí embaixo, né? Como são usados esses materiais e esses isolantes? Tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? A garrafa de café. Como que ela é utilizada? Qual que é a função dela? Vocês vão fazer uma pesquisa. Tá joia? A 2. Animais que vivem em regiões polares, como a morsa, né, possuem uma espessa camada de gordura sob a pele. Pesquise a função dessa camada de gordura e cite outros animais que vivem em ambientes frios e que também apresentam camada de gordura. Tá? Então, qual que é essa função de camada de gordura para esse animal? E tem outros animais que também têm essa capa de gordura? Tá? Vamos fazer uma pesquisa também. Tá joia? Então, essa parte da apostila é para vocês fazerem pesquisa. E a 3. Observe a imagem abaixo e preencha as lacunas com as formas de propagação de calor que constam no quadro a seguir. Tá? Então, nós temos lá radiação, condução e convecção. Tá joia? Então, vamos completar, preencher essas lacunas, né? Qual que é condução, qual que é radiação e qual que é convecção. Tá joia? Então, dúvidas eu estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.